Você sabia que tem muita gente que vive estressado, ligado no 220? Acorda pensando nos problemas, fica estressado, sente que cada dia é uma batalha, só que elas não sabem que elas foram treinadas a viver no estresse. E tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre. E eu quero te ajudar a você viver em paz, um dia de cada vez, como Jesus disse. Então, cavaleiros e cavaleiras, entenda uma coisa. Tudo que prende nossa atenção torna-se o nosso mestre. Ou seja, se você fica dando destaque a coisas, essas coisas, elas começam a crescer. Se você começar a dar destaque só nos pensamentos negativos, na raiva, no ódio, nos problemas, nas preocupações, elas vão ficando cada vez maiores e cada vez maiores, entende? Como se fosse um balão, onde cada vez que você fica pensando, acorda com aquilo, fica aumentando cada vez mais, e uma hora esse balão vai estourar. O balão fica cada vez maior, porque quando a gente dá destaque àquilo, a gente dá mais valor àquilo, a gente pensa naquilo, ouve aquilo, vê aquilo, imagina aquilo. Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro. O começo do dia, ele determina muito como é que vai ser o resto do dia. Ou seja, se você começar o dia bem, muito provável você vai terminar o seu dia bem. Mas só que se você começar o seu dia já acordando, lembrando dos problemas, lembrando na conta que tem que pagar, lembrando as preocupações, lembrando que você vai ter que voltar naquele trabalho, lembrando que você vai ter que ver aquela pessoa, aí você já fica estressado, já fica com raiva, né? Tem gente que fala, eu só fico com raiva de manhã, né? Mas só que o amanhã dessa pessoa chega até amanhã. Então o que eu quero dizer é que quanto mais foco a gente dá em uma coisa, normalmente ela cresce mais. E esse é o problema que muitas pessoas também, e já vou levar isso aqui em consideração, que elas focam isso no começo do dia. Isso determina o resto do dia. Por isso que se no começo do dia você já começar com problemas, já começar com o pé esquerdo, né? Nada contra canhotos, tá? Mas se você começar com o pé esquerdo, já começar mal, por isso que você sente, por isso que quando você termina o dia mal, mesmo você não tendo feito nada físico, você se sente cansado, se sente esgotado, entende? Por conta do nosso foco. Aliás, eu te pergunto, qual é o seu foco? O que você mais pensa ao decorrer dos seus dias? Tenta lembrar o que você vive pensando nos seus dias. Será que são graças ou tragédias? Mas deixa eu te explicar melhor sobre esse estresse e o começo do dia. Muitas vezes a gente já acorda pensando nos problemas. A gente já acorda, a primeira coisa que a gente lembra é daquela conta que tem que pagar, daquela pessoa que você vai ter que encontrar hoje. Muitas vezes a gente acorda dessa maneira. Ou tem mais também. Muitas vezes a gente não consegue também descansar mesmo estando parado. Tipo, você tá cansado, mas mesmo você tenta descansar, você não sente que você tá descansando. Você não sente que tá descansando, você sente que tem um peso em cima de você. Você tá deitado na cama, você tenta descansar, mas não consegue. Você vai lá pra sofá, tenta descansar, mas não consegue. A cabeça ela fica acelerada o tempo todo, fica pensando mil coisas, parece que tá ligado no 220. Pensa várias coisas, já pensa no futuro, pensa no passado, pensa na coisa que tem que pagar, pensa em pegar o filho, pensa em ir lá naquele outro lugar, enfim, ela fica ligada nos 220. E muitas vezes as pequenas coisas já viram grandes estresses na vida dessa pessoa, na vida daquela pessoa que vive no estresse, que vive, sabe, ligado de novo, novamente no 220, aquela pessoa que não consegue viver em paz. Tipo aquela pessoa que parece que vive na velocidade 2x, entende? Mas você sabe o motivo que isso acontece? Você sabe o motivo por que a pessoa, ela fica assim o dia inteiro, já fica estressada, pensando naquilo, pensando nas preocupações? Muitas vezes também a pessoa dormiu pensando nos problemas. E se você dorme pensando nos problemas, nas preocupações, você vai acordar com eles. Exemplo, se você pegar sua bolsa, deixar ela no canto do seu quarto, trancar a porta do quarto, fechar a janela para ninguém entrar, quando você acordar, sua bolsa vai estar lá. Se você dorme pensando nos problemas, você vai acordar lembrando dos problemas, porque toda vez que a gente dorme, a gente vai lembrando das últimas coisas, entende? A pessoa pode estar se preocupando com coisas que talvez nem vai acontecer, porque muitas vezes, a gente acaba pensando em coisas que no final talvez nem vão acontecer. A gente de vez em quando pensa em algumas preocupações que elas são desse tamanhozinho, mas só que a gente imagina ela desse tamanho. Porque muitas vezes o nosso cérebro nos engana. Porque a gente está colocando como se fosse um problema muito grande. Mas só que a gente só está imaginando um problema maior porque a gente está estressado, porque a gente está cansado, sabe? Porque a gente está no limite, a gente está com pouca paciência, entende? Mas muitas vezes a nossa preocupação, ela é fútil, ela é pequenininha, mas só que a gente aumenta o tamanho dela. Muitas vezes também as pessoas ficam com muito estresse constante, sabe? O estresse no trabalho, eu acho que a maioria das vezes é no trabalho, na escola, na faculdade, sabe? De vez em quando na nossa vida a gente vai ter que participar de alguns momentos obrigatórios, vamos dizer assim. Em outras palavras,
vai ter vários momentos na nossa vida que a gente vai ter que ir em alguns lugares que a gente não quer ir. E muitas vezes as pessoas que trabalham, muitas vezes acabam tendo que lidar com pessoas difíceis, né? Porque elas existem em todo lugar. Pessoa difícil sempre vai existir. E talvez no trabalho, na escola, na faculdade, sabe? Ela acorda já pensando naquele cara que vai ter que encontrar, naquele bullying que vai ter que encarar, que vai ter que manter a paz. E outras coisas também que é no consumo de desgraças, né? O que é desgraça? É o contrário de graças. O que não é bom é ruim. Não existe meio bom, meio ruim. Ou aquilo é bom ou aquilo é ruim. E muitas vezes a pessoa, ou talvez até mesmo você, está consumindo muito conteúdos que não tem graça, sabe? Conteúdos que não causam boas coisas em você. Exemplo, o celular. Talvez você está consumindo conteúdos inúteis, conteúdos fúteis, conteúdos que não tem graça, sabe? Não graça no sentido de ter graça, né? Algo bom. Consumindo conteúdo que é desgraçado, que só tem ódio, raiva. Mas calma aí. Calma aí que nunca literalmente, você nunca vai chegar e falar, olha, eu vou assistir um vídeo de 2 pessoas espancando, velho, ou alguma coisa do tipo. Nunca é tão literal, mas não literalmente. Continua me escutando aqui, ó. No celular, na TV, principalmente na TV, porque na TV, nos noticiários sangrentos, nossa, eles amam mostrar as desgraças do mundo. Eles falam quase nada de coisas boas no mundo, mas fala desgraça, fala de quem foi preso, sabe? Isso causa preocupação na pessoa. Isso causa, sabe, frustração. Pode até causar medo se aconteceu perto, entende? E isso não faz bem pra pessoa, entende? Porque imagina você começar o dia ligando a maldita TV. Ligou a TV, desligou o cérebro. Você vai lá e começa a assistir várias coisas, várias notícias que não vão agregar nada na sua vida, que são desgraçadas, que são poluentes, sabe? Não vai fazer bem pra você. Porque, olha aqui, quanto mais você assistir daquela coisa inútil, quanto mais assistir daquela coisa inútil, ou menos, quanto mais conteúdo inútil você consumir, mais conteúdo inútil você vai ter na sua cabeça. Mais coisa vai estar acumulada. Então, sinceramente, você acha que o mundo quer colocar coisas boas na sua cabeça ou coisas ruins? Você acha que o mundo quer que você foque nas coisas boas, nos seus sonhos, nas coisas que vão ajudar as pessoas? Ou quer que você fique assistindo um BBB, um Big Boss, né, um Big Boss Brasil? Ou você fica assistindo um noticiário sangrento, vendo que tal pessoa esfaqueou ela, né? Que com certeza a TV nunca manipula nada, né? Bem, continuando. Notícias. Talvez não precisa ser notícias do mundo, assim, mas... sabe, notícias de canais de família. Ou você ficou sabendo que tal fulano foi lá, matou tal pessoa, você ficou sabendo. Sabe, esse negócio de notícia, fofoca, sabe? Fofoca, coisa imbecil. Fofocar é contar segredos da outra pessoa pra você. É falar por trás das suas costas. Talvez não literalmente segredos, mas é falar uma coisa que provavelmente você não gostaria que falasse de você. São coisas que não faz bem, até falou isso na Bíblia, né? Que se mantenham longe das fofocas, não fofoquem, sabe? Redes sociais também, né? Talvez você está consumindo conteúdo que não agrega no Instagram, talvez você está se comparando com pessoas que têm capas melhores, corpos melhores. Cara, isso é muito lógico, mas só porque é lógico não quer dizer que isso não vai acontecer com aquela pessoa. Você tá entendendo? Existem vários canais que isso pode estar deixando você estressado. Eu falei de alguns, mas eu acredito que esses são os principais. Existem vários canais, vários tipos. Você também tem que achar a raiz do seu problema. Sabe por quê? Porque isso se transforma num ciclo. E qual o ciclo que é? Que é o problema que vai causar um pensamento, e esse pensamento vai causar uma preocupação, que vai gerar mais pensamento que vai gerar mais preocupação. É um ciclo que a pessoa fica vendo e se preocupa mais, sabe? Ela fica colocando coisas pessimistas na cabeça dela. Não que uma pessoa 100% otimista é uma coisa boa, né? Porque o otimismo é aquelas vezes onde que a pessoa morre, mas você fala, não, tá tudo bem, vamos olhar o lado bom. Não tem lado bom. Não tem lado bom. Eu não tô dizendo pra você ser pessimista ou otimista, mas seja realista, seja humano. Chore quando tiver que chorar, mas fique feliz quando tiver que ficar feliz. E presta atenção, pensamento gera sentimento. Sentimento gera ação e ação gera resultado. Todo pensamento vai gerar um sentimento. Bem, pelo menos a maioria, né? E sentimento vai gerar uma ação e a ação vai gerar resultado. E como é que você muda os seus pensamentos? Vamos voltar lá pro começo. É tudo que você ouve, fala, canta, repete, você já deve ter entendido, né? E se você ficou consumindo esses conteúdos lixos, né? Você já deve saber como é que tá sendo o seu mindset. Vou usar esse termo, mindset. Mas presta atenção, porque a preocupação, o estresse, é mais perigoso do que aparenta ser. Essas emoções constantes são mais perigosas do que aparentam ser. Presta atenção.
A raiva destrói o fígado. O medo destrói os rins. A culpa destrói a tireoide. A preocupação destrói o estômago. O ódio ataca seu coração. A mágoa detona seus destinos. Se você viver carregando tudo isso, viver carregando essas emoções, você vai acabar gerando doenças. E as doenças vão gerar morte. Conseguiu compreender? Você viu que o estresse é mais perigoso do que parece? Porque um estresse pode encadear a raiva, o medo, a culpa, a preocupação, o ódio, a mágoa. Você conseguiu compreender? Só que tem uma coisa, no entanto. A gente não deve viver assim, pois não é essa vida que Jesus queria que a gente vivesse. Não era essa vida que Jesus queria que a gente escolhesse todo dia. Essa não é a vida que Jesus queria que a gente tivesse. Jesus disse, não anda ansioso por coisa alguma, né? Desde que o amanhã se fique com as preocupações do amanhã, sabe? Não viva ansioso por coisa alguma, deixe o amanhã cuidar do amanhã. Viva cada dia. Viva cada dia, porque o ontem morreu, o amanhã é incerto. O que você vai colher o amanhã é os frutos que você está fazendo hoje. Mas presta atenção, entenda uma coisa. Se você não saber disso, porque isso é muito importante, você tem que saber que não é essa vida que Jesus queria. E você tem que saber que isso faz mal. Porque presta atenção é uma parte muito importante. Porque se você não tiver esse conhecimento, você vai ter uma ignorância nisso. E presta atenção, olha o que a ignorância gera. Ignorância gera dúvida. A dúvida gera insegurança. Insegurança gera medo. Medo gera ansiedade. Ansiedade constante vira preocupação. Preocupação gera doenças e as doenças geram a morte. Tem muita gente que está vivendo preocupada. E a pessoa que está vivendo preocupada, ela já está num degrau muito perigoso, entende? Porque depois da preocupação vai gerar doenças. Entende? Você está entendendo o quão é perigoso a preocupação? Porque eu vou falar uma verdade. O que matou mais pessoas no mundo todo, juntando com todas as guerras e tudo mais, sabe o que foi? Foi a ignorância. A ignorância não é aquela pessoa que não fez faculdade, fez escola. A ignorância é simplesmente uma pessoa que não sabe sobre determinada coisa. Só que o problema é que essas pessoas que não sabem determinadas coisas, elas não sabem de coisas que elas precisam ter. E cara, você tem que compreender isso. Você compreender que isso faz mal. Você não pode viver assim. Bem, se quiser você pode. Mas aí você vai colher isso. Porque a ignorância vai gerar morte. Ela pode gerar morte. Se você não saber disso, você pode morrer. Entende? A gente tem que ser ignorante das coisas que não fazem sentido pra gente. Mas nunca ser ignorante das coisas que a gente precisa. Você tem que ser sábio. Tem que ter sabedoria nesses assuntos. Porque mesmo que a preocupação não seja o ponto principal desse vídeo, eu tenho que bater o ponto. Pois amanhã só existe no calendário dos tolos. E o ontem está enterrado. Você tem que compreender isso. Mas também você não precisa viver ligado no 220. Então vamos lá, eu vou ser direto nos conselhos. Antes de você dormir, faça algo legal. Antes de você dormir, faça algo legal. Sei lá, toque seu violão, escute uma música, converse com alguém, jogue alguma coisa. Sabe, assiste um vídeo legal, um filme, mas sabe, não vá dormir com preocupações, porque você vai acordar com elas. E se você começar o dia ruim, você vai terminar o dia ruim. Apesar que sim, quem começa o dia orando termina o dia agradecendo, isso é uma verdade. Mas sim, dá pra salvar o dia no final, né? Porque eu comecei esse dia mal, péssimo na verdade. Mas eu tô começando a salvar, porque eu tô gravando esse vídeo lá pro final do dia, sabe? Depois eu olho lá, eu tô com uma preguiça, fica branco ali, eu tenho que ir na outra parte pra olhar. Mas enfim, o começo do dia, ele é muito importante. Se você começar seu dia ruim, se você começar seu dia com o pé esquerdo, com os pensamentos, com preocupações, é isso que você vai colher no final do dia. Então faça algo legal, toque violão. Se você tá com ansiedade, faça uma meditação, faz a respiração quadrada, sabe? Escreva alguma coisa no papel, escreva suas preocupações no papel, tira essa sensação, ora a Deus. Mas não vai dormir com esse peso, vai dormir calmo, vai dormir em paz. Outra coisa, quando você estiver ficando estressado, ficando com raiva, faça a respiração quadrada, entende? Olha aqui, também, antes de eu falar respiração quadrada, só um adendo aqui, ó. Nunca tome decisões quando as emoções estiverem à flor da pele. Nunca grite com alguém quando você estiver com a raiva à flor da pele, porque você vai se arrepender. Emoção, vamos dizer, a flor da pele vai causar um mal. Porque se você tá feliz, fecha um contrato ruim. Se você tá triste, você fala uma coisa que magoa. Se você tá com raiva, você cria um inimigo pra sempre na sua vida, entende? Mas vamos lá. Quando você estiver estressado, com raiva, sabe, isso é até um segundo ponto principal nesse vídeo. Quando você estiver naquele momento estressado, com raiva, sabe? Com raiva do trabalho, com raiva das pessoas, sabe? Ligado no 120, faz assim, ó. Faz a respiração quadrada. Inspira por 4 segundos, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos e segura por 4 segundos.
é uma técnica de inspiração e expiração, uma técnica dos soldados, né? Dos guerreiros. Então eu faço, na verdade, respiração, eu chamo de respiração 3x3, porque eu só faço por 3 segundos. Caso o 4 não seja um bom número para você, faz com 3, ó. Inspira 3 segundos, segura 3, solta por 3 segundos. Conseguiu compreender? Vamos lá, outra coisa. Pare de lembrar do seu passado, porque isso só vai gerar mais raiva, mágoa, tristeza. Sabe, quando você estiver vivendo a sua vida, não fique relembrando os passados, os momentos ruins da sua vida. Lembre os bons, mas não os ruins. Por quê? Porque toda vez que você relembra aquela vez que alguém te zoou na frente dos seus amigos, te humilharam, aquela vez que te rebaixaram, toda vez que você lembra disso, o cérebro não sabe que se está vivendo aquilo ou se é só uma memória. Ou seja, você vai sentir aqueles sentimentos de novo. Você vai sentir raiva, você vai sentir o ódio. Ou seja, não carregue esses pensamentos. Se esses pensamentos passados vierem, fala cancela, fala dane-se, fala foda-se. Peça ajuda para Deus, mas não deixe que esses pensamentos fiquem na sua cabeça. Talvez eles ainda não vão sair se você fazer essas técnicas que eu falei. Porque normalmente são traumas. Quando são traumas, memórias bem pesadas, normalmente são aquelas memórias que você precisa pedir perdão. Porque normalmente esses pensamentos que sempre voltam é uma culpa, normalmente a culpa é muito pesada. Então você precisa finalizar. E como é que finaliza? Vou dar um resuminho porque eu já expliquei isso em um vídeo, que é como lidar com os pensamentos do passado. Mas você tem que finalizar, você tem que se perdoar, você tem que deixar isso para trás. Toda vez que voltar esse pensamento de raiva, da vez que alguém te traiu, da vez que alguém falou mal de você, fala cancela, faz a respiração quadrada se você sentiu muita fúria mesmo. Faz respiração quadrada, fiquem, sabe, ignora esse pensamento, faz assim, ó. Pensa em outra coisa, fala dane-se, pensa em outra coisa, faz respiração, vai fazer alguma coisa, mas não mantenha isso na cabeça. Faz outra coisa, fala cancela, entende? Porque você tem que aprender, e esse aqui já é um outro ponto, é pra você não colocar mais lenha na fogueira, sabe? Não coloque lenha na fogueira, não haja com emoção flor da pele, não fique relembrando o passado para não colocar mais lenha na fogueira. Imagina você fazer isso no começo do dia. Imagina você fazer isso, lembrar de um passado, alguma coisa que sua namorada, sua esposa fez, você fala isso na cara dela. Cara, você não pode deixar isso porque vai machucar a pessoa. Entende? Mantenha. Você tem o controle total das suas emoções, talvez não dos sentimentos. Tem até quem tem um domínio emocional maior, sim, consegue não sentir sentimentos em algumas situações, mas a gente é humano, a gente ainda vai sentir sentimento. Mas o que você tem controle 100% é das suas emoções. Você pode se controlar. Mas o outro principal aqui é entregue suas dores a Deus, porque quem começa o dia orando termina o dia agradecendo. Quando você começar o dia, ore para Deus, peça ajuda para lidar com as pessoas do trabalho, com essas pessoas irritantes, chatas, sabe, com essas pessoas que não ligam se estão te machucando. Sabe, quando você for na sua faculdade, no seu trabalho, naquele local estressante, peça ajuda para Deus, sabe? Fala, Deus, por favor, me ajude a conter minhas emoções. Deus, me ajude a me preparar emocionalmente, sabe? Se prepare emocionalmente. Lembre que naquele local você vai se sentir estressado, mas se você já ir preparado pensando, esse local vai ter gente imbecil, vai ter gente estressada, eu não quero continuar esse trabalho, eu não gosto desse trabalho. Se você já começa com essa ideia, vai ser mais fácil de você passar mais um dia naquele trabalho. Mas entenda uma coisa, comece seu dia orando a Deus, porque quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo, sabe? Quando você tiver com essa raiva, quando você tiver que conviver com essas pessoas, ore a Deus, peça para que Ele te ajude, entende? Mas sabe, não ande sem Deus, porque o maior erro da humanidade, ou pelo menos um dos maiores erros da humanidade, é tentar ser independente de Deus, sendo que a gente foi feito dependente de Deus. Não acho que usar Deus é egoísmo, na verdade, Deus quer que a gente viva com Ele, Deus quer que a gente dependa dEle. Se eu estivesse falando mentira, então Jesus não teria existido, porque Jesus sempre usou os poderes de Deus, sabe? Sempre fez o que agradava a Deus e vivia junto com Deus. Então, cavaleiros e cavaleiras, entendam, não vivem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, sobre oração, súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará vossos corações e vossas mentes em Jesus Cristo. Mas se você só com essas preocupações, eu vou deixar esse vídeo para você, já que eu não posso falar tudo nesse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até!